Por tanto amor, por tanta emoção, a vida me fez assim, mansoa. Por tanto amor, por tanta emoção, a vida me fez assim, doce ou atroz, manso ou feroz, eu, caçador de mim, preso a canções, entregue a paixões que nunca tiveram fim. Vou me encontrar longe do meu lugar, eu, caçador de mim. Nada fazer senão correr da luta, nada a fazer senão esquecer o medo, abrir o peito à força numa procura, fugir das armadilhas da mata escura. Longe se vai sonhando demais, mas onde se chega assim? Vou descobrir o que me faz sentir, eu, caçador de mim. Beleza. Estou vendo que vocês estão batendo papo aí, um cumprimentando o outro, mas eu vou silenciar os comentários aqui para me poder concentrar no tema, que hoje eu tenho um carinho enorme pelo nosso encontro, pelo que vai ser apresentado aqui. É um trabalho que tem movimentado a minha vida, que tem mudado a minha vida desde 2002. Hoje nós vamos falar da focalização. Eu dei o subtítulo O Movimento da Alma. A gente tem falado do movimento da alma ao longo dessas últimas palestras. Quando o guia nos ajuda a compreender que vida é movimento e que tudo que a gente vai fazendo nos trabalhos de desbloqueios é abrir espaço para que esse movimento da vida em nós, nos conduza para os caminhos da realização. E aqui nós vamos ver uma outra abordagem, outra linguagem, que traz contribuições, que agrega, que sustenta. Em 2002, eu era um estudante de psicologia, estava quase me formando, e tinha um congresso latino-americano de psicologia. Eu acho curioso que hoje os principais pilares terapêuticos do meu trabalho foram formações que aconteceram fora da faculdade, onde a faculdade mesmo não me apresentou. Então, ao longo do caminho, a gente vai se abrindo. Essa semana, uma aluna falou: puxa, eu estou com vontade de conhecer tudo. E eu disse a ela: conheça tudo, tudo que você puder. Bata em todas as portas, encontre o que você puder encontrar e conheça e veja o que faz a tua alma vibrar, o que faz seus olhos brilharem. E quando você achar, agarra. Agarra, porque ali tem um caminho de alma, um caminho da vida. Mas enquanto a gente não sabe, nós vamos conhecendo. Então eu fui conhecendo, eu fiz muitas coisas, muitos cursos, muitos caminhos, uns completamente inúteis, outros serviram de uma base, talvez para chegar em outros passos. Sempre agrega, né? Mas a gente vai buscando, vai tateando no escuro. E assim,
Eu era uma pessoa que sempre tive uma tendência para a busca espiritual. Então, eu já fazia um grupo de meditação e a gente tinha umas partilhas, eu fazia terapia com um processo que trabalhava muito a questão da espiritualidade, das meditações, do grupo. E dentro da psicologia, não há como falar de focalização. Quem trouxe a focalização foi Gendlin. Gendlin foi um filósofo existencialista que trabalhava com a fenomenologia e ele conheceu Carl Rogers. Não há como, para mim, falar de Gendlin sem falar de Carl Rogers. Gendlin foi aluno de Carl Rogers, que é um humanista que ele foi mais conhecido na faculdade. Eu me surpreendo de ver como que a maioria dos psicólogos nunca ouviu falar de Gendlin, mas de Rogers é mais fácil falar. Gendlin foi um discípulo de Rogers que por mais de 10 anos eles começaram aprendendo ali com Rogers e depois eles se tornaram parceiros. E Gendlin então trouxe uma colaboração para a abordagem centrada e também nutriu de tudo aquilo que Carl Rogers já viveu, já tinha aprendido e já estava ensinando para poder ele seguir então um caminho próprio. Eu tinha me apaixonado por Rogers na faculdade. Por que Rogers? Rogers é um cara também muito mal compreendido. Ele é visto com uma superficialidade muito grande, seja às vezes por quem o recebe, aprendendo na faculdade, ou às vezes até por quem ensina ainda não captou plenamente a mensagem de Rogers. Rogers, ele foi um revolucionário dentro da psicologia, ele abriu o consultório, ele se permitiu filmar os atendimentos, gravar os atendimentos, e Rogers trazia algo que era uma mira certeira. O nosso foco são os sentimentos. Dentre muitas coisas, esse era o foco terapêutico dele. E aquilo me encantava. A simplicidade dele escrever, a simplicidade dele falar, a simplicidade com que ele se despojava desse lugar de arrogância e de distância terapêutica para se colocar num lugar com o cliente dele, que ele chamava de pessoa para pessoa. Esse lugar criava uma intimidade e ele se permitia ser tão humano diante do outro, que isso também dava para o outro uma autorização, para o outro também se despojar das suas defesas, das suas inseguranças e se sentir mais à vontade. A terapia de Rogers foi chamada centrada na pessoa, mas tem um crítico, amigo de Rogers, chamado John Wood, que ele trouxe uma outra versão. A terapia de Rogers bem podia chamar terapia centrada na relação, porque era isso que Rogers valorizava muito, a relação humana. Ele, para mim, é o mestre do cuidado. Eu sempre me refiro a Rogers assim. Eu nunca conheci, dá até uma emoção de falar dele. Como é bom conhecer alguém assim, sabe? Tão cuidadoso, tão amoroso. É um jeito de amar. Rogers falava, é um jeito de ser, e eu incluo, é um jeito de amar. E quando eu escuto Rogers, eu trago esse amor para mim. Ontem, conversando com a Eunice, depois da palestra, ela falou, Mateus, eu li Rogers, eu estava muito agitado, eu comecei a ler Rogers, eu fui me acalmando, porque Rogers tem esse acolhimento, esse jeito tão acolhedor de nos referir ao ser humano, que isso acalma. Então, me emociona porque o quanto isso já me acalmou, o quanto isso já me sustentou, né? Não só na minha prática clínica, mas na minha vida, sabe? Na relação comigo, com a minha humanidade, de me permitir agora sem o menor constrangimento, de me emocionar. Tem um barulho aqui que eu estou fazendo um mapa. Aqui eu estou medindo o coração, que minha pressão precisa de estar sempre de olho nela. Então, Rogers é esse cara que trouxe uma outra forma de relacionamento terapêutico e tinha um foco no sentimento. Eu me apaixonei com isso, mas eu quis dar um outro tom.
porque eu sentia falta da psicologia, da dimensão introspectiva dela. Então, como eu já trabalhava com a meditação, estava gostando do Rogers, eu tive uma ideia, vou juntar os dois. Então, eu escrevi um artigo no final do curso que chamava Uma Meditação Concentrada na Pessoa, que era um trabalho de meditação e depois que a gente se concentrava em nós e depois a gente ia lá e dividia, e nessa divisão, nessa partilha, eu acolhi os participantes com esse formato que Rogers nos ensina, de uma aceitação incondicional, de uma empatia, de uma congruência. Essas são as bases. Então eu fui para esse congresso. Levando esse artigo, consegui até um patrocínio na faculdade, falei, olha, preciso de ajuda, não tinha dinheiro nenhum, vamos? E a faculdade me ajudou, pagou meia, e eu fui. E estava feliz com o meu artigo, achando que estava levando algo original. Quando eu chego lá, é um congresso latino-americano, e eu ouvi dos argentinos, Helena Frisa, uma argentina que falava de focalização. Quando eu escutei aquilo, eu peguei o meu artigo e rasguei ele na hora. Eu falei, tá tudo aí, tá tudo pronto. E com uma genialidade que eu não podia alcançar. Que além da introspecção, o que Gendlin nos traz com a focalização é o resgate do corpo. Então, quando eu comecei a desenvolver esse método, às vezes eu convidava a pessoa para fazer essa introspecção, esse cuidado de prestar atenção internamente, apenas fechando os olhos. Algumas pessoas iam e aquilo ali era suficiente para que elas entrassem em contato com coisas importantes e profundas. E outras pessoas, quando fechavam os olhos, sabe o que acontecia? Elas viajavam. E eu ficava ali, às vezes perdido, e às vezes ia até deixando um pouco, não vou fazer com ele não, porque ele viaja muito. E a gente se perdia, porque faltava essa referência. Então, acima de tudo, um dos paradigmas que Gendlin traz para a psicologia, que resgata no trabalho terapêutico, é o contato corporal. A psicologia, até então, era muito voltada para a verbalização, com raras exceções, que nem apareciam na academia também, como a bioenergética, a gente viu quase nada, mas de uma forma geral, a psicanálise, a psicoterapia humanista, a psicoterapia comportamental, ela era toda voltada para a palavra, o tratamento através da linguagem. E aqui, Gendlin, então, inclui o corpo, e isso traz uma diferença tão grande, porque nós começamos a acessar uma sabedoria. Para o Gendlin, o inconsciente é o corpo. Então, a ideia de inconsciente de Freud, ela ficava assim muito distante, porque o inconsciente era algo inacessível que eu tinha que esperar ou uma linguagem, a minha palavra para ele aparecer, um sonho, um ato falho. E Gendlin então chamou essa dimensão inconsciente de implícito, que é algo que está implícito, mas está presente e é diretamente acessível. Como? Através do corpo. Cada sensação corporal para o Gendlin é vista como um arquivo cheio de informações. Então ele começa a incluir as sensações que a princípio a gente não entende, mas elas são sentidas, a dar atenção para isso. E assim o trabalho dele vai sendo desenvolvido. Como que Gendlin chegou nisso? O que Gendlin começou a pesquisar junto com uma equipe, ele seguindo a metodologia de Carl Rogers, ele encontrou uma pesquisa, através de uma pergunta que era: o que faz a terapia funcionar? Olha que pergunta mais fundamental. O que faz isso funcionar? E através dessa pergunta, ele então começou a fazer gravações e via o que na postura do terapeuta e na reação do cliente
ajudava o trabalho a acontecer. E depois de muitas pesquisas, de muitas gravações, ele chegou em um resultado nessa pesquisa, tudo com estatística, tem documentos, toda seguindo aí esse protocolo, né, das universidades, assim como Rogers fazia. E a pesquisa ela tinha um erro de 1 para 1000. Ou seja, a cada 1000 tinha um erro. De que ele podia detectar na primeira ou na segunda sessão. Já era suficiente para ele detectar: essa pessoa vai se desenvolver na terapia e essa aqui não vai. Como? 1, 2 sessões? Qual era o fator então que ele descobriu que fazia a diferença para definir a melhora do paciente? Ele chamou isso do ato interno, o contato interno. Então, ele descobriu, olha, tem pessoas, a forma delas falarem de si mesmas inclui a experiência sentida delas. Igual eu estava falando de Carl Rogers aqui, eu fui falando de Rogers, o que aconteceu comigo, eu parei para me emocionar. Aí incluí, acolhi essa emoção. Então eu estou falando com o sentimento. É diferente de falar sobre o sentimento. Tem muitas pessoas que têm defesas e distâncias tão grandes de si que não conseguem acessar essa vida, esses sentimentos que o tempo todo pulsam. A gente sente muito mais do que a gente é capaz de perceber. Muito mais. A gente não tem noção o tanto que a gente está sendo afetado o tempo todo pela vida. Outro dia uma pessoa falou: Matheus, a vibração da voz, às vezes a vibração da voz afeta uma música, um ruído, qualquer contato, esse tanto de informações. A gente é o tempo inteiro afetado nas nossas relações, silenciosamente. Então isso tudo nos afeta, mas nem sempre nós temos consciência. A maioria das vezes a gente não tem consciência. E mesmo quando a gente tem alguma consciência do que está nos afetando, ainda assim, ela nunca vai ser plena. Ela nunca vai ser suficiente para que a gente realmente abarque tudo que está sendo sentido. Então, essa dimensão sentida, ela é sempre um mistério. Ela está sempre além do que eu posso compreender racionalmente. Mas Gendlin percebeu que as pessoas que são capazes de falar com sentimento, fazendo contato, se referindo a essa vida, elas se movem. E aí, se o terapeuta não atrapalhar, porque tem terapeuta que ele tem o dom, ele atrapalha. É uma coisa que meu pai me ensinou maravilhosa. Quando eu era muito pequenininho, devia ter uns 4 anos, ele me levava às vezes para a obra. Meu pai fazia umas construções, aí eu ia lá do lado dele com a minha pazinha na mão e eu queria ajudar, né, meu pai com a minha pazinha. E aí ele olhava para mim e falava assim: filho, se não atrapalhar, já ajuda. Aí eu estava ali com o meu bonezinho, tá. Eu não entendia direito não, mas esse recado ficou: se não atrapalhar, já ajuda. Então, para muitos terapeutas, eu falo com meus alunos: olha, se você não atrapalhar, às vezes já é uma ajuda, porque o cliente já está falando, ele já está no movimento, ele já está conseguindo se exprimir, ele já está conseguindo deixar esse rio da vida correr. Só não atrapalha. Como que a gente atrapalha? Com intervenções que vão levar ele para a cabeça, para a racionalização, para o cabeção, perguntas que não vão ajudá-lo nesse contato. Então Gendlin chegou nesse ponto dizendo: é isso que faz a diferença. Se alguma terapia funciona, sabe por que ela funciona? Porque ela é capaz de julgar o cliente para o contato sentido. Se esse contato não acontecer, não tem mudança. Simples assim. Então, ele falou: o que eu posso fazer para ajudar as pessoas que não têm essa facilidade
de fazer esse contato sentido. Porque tem uns que elas já têm, ele fala, já chegaram ali com essa habilidade inata, elas nem sabem que tem, elas nem sabem que tem um recurso transformador maravilhoso nessa habilidade em sentir. Mas elas têm. Mas outras, não. Aí elas vão falando e você fica ali, às vezes, em processos, é o que a gente está vendo, às vezes uma pessoa que está aqui há 15 anos num trabalho de autoconhecimento, de análise, de terapia, ou mesmo de Petwork, de qualquer trabalho, mas aquilo não produz uma mudança substancial, a pessoa ainda está presa. Por quê? Ela está lidando com aquilo de uma forma mental demais. A abertura para o sentir ainda está muito reduzida. Então, para lidar com isso e para ajudar essas pessoas que tinham essa dificuldade, ele criou um método, focalização. Foi o nome que ele deu para um trabalho onde passo a passo ele também fez teste, pesquisa, viu o que dava, o que não dava, passo a passo para poder nos ensinar, né, um caminho para dentro, um caminho para o sentir. Então eu quero dizer, não só sobre a focalização, mas sobre qualquer caminho hoje que eu vejo relevante na minha história, não dá para ver a focalização apenas como uma técnica, né? Embora ela tenha um aspecto técnico, mas ela seria muito reduzida. As pessoas que eu vi que encararam isso de uma forma técnica, fica vazio, fica sem vida. A vida da focalização, ela é, ao meu ver, um aprofundamento da empatia. E a empatia, ela só é possível se ela for sentida. Não tem como eu fingir que eu estou te compreendendo. Não tem como eu fingir que eu estou me importando com você. Isso só é verdade, isso só é transformador quando isso é sentido. E quando isso é sentido, eu não preciso nem falar. O outro sente que eu estou ali com ele. Então, é nesse sentido humano, vivo e presente, é que a focalização chega como mais um recurso nesse jeito de amar. Eu chamo de jeito de amar porque, para mim, esse trabalho de escuta do outro, você conseguir compreender a alma do outro, o que é isso senão um gesto de amor? Veja como é a experiência de ser compreendido. É uma experiência que traz um alívio, que me dá a sensação de ser validado, dá a sensação de estar pertencendo, me dá a sensação de estar vivo. O Jung falava isso, né? A gente, um esquizofrênico, ele deixa de ser esquizofrênico quando ele começa a ser compreendido. Essa compreensão, se você imagina tudo que você fala e ninguém te compreende. Você acorda num dia, um dia da marmota, e de repente você fala, a pessoa não te entende, você fala com o outro, ninguém te entende. Imagina uma cena dessa. A primeira coisa, você vai questionar, será que eu estou ficando louco? Se ninguém me entende, eu volto e penso, estou ficando louco? Então, quando alguém me compreende, aquilo ali já me traz para a realidade. Enfim, agora eu me conecto com a minha humanidade. É um ato muito sagrado. E a focalização, ela vai nos estender essa capacidade de compreensão da nossa experiência sentida. Então, o Gendlin vai criar esses passos para que esse trabalho aconteça. O Gendlin descobriu que existe uma sabedoria interna. A gente fala muito disso, né? Dentro de ti há toda a sabedoria. É bonito, eu já ouvi falar isso mesmo, né? Mas, e na prática? O que fez Gendlin se encantar com Rogers? Que Gendlin era um filósofo existencialista. E nessa filosofia, a profundidade intelectual é enorme. Mas como que eu uso essa profundidade intelectual de forma terapêutica, no cuidado com o outro? Isso não parecia tão claro. Então, quando o Gendlin encontrou Rogers e viu a habilidade que ele tinha de criar intimidade com o outro,
sem se impor de forma alguma, de criar uma conexão com a alma do outro de um jeito tão humano, tão cuidadoso. Ele falou: achei alguém que tem a prática. Então ele foi unindo essa profundidade que ele já tinha do existencialismo a essa prática humanista de Rogers. E a partir daí, então, ele deu outros passos. E um deles foi: o corpo tem uma sabedoria que nós precisamos aprender a escutar. Então, o subtítulo do único livro traduzido que o Gendelin tem, que é esse aqui, a gente encontra aqui no país, fora desse, Focalização. Ele é um primeiro tratado, um escrito super simples, porque tem outros artigos dele que são muito complexos. Gênesis foi um cara premiado pela Associação Americana de Psicologia, de Filosofia, tem muitos livros, mas no Brasil, traduzido, só esse. A gente tem feito um trabalho aqui, recrutado tradutores, para devagarzinho a gente está tentando trazer mais para a nossa língua. Nesse livro, o subtítulo desse livro chama Uma Via de Acesso à Sabedoria Corporal. Então, Gênesis vem trazer essa via de acesso. Focalização para o Gênesis é uma forma de ajudar o outro a sentir internamente. É tudo que eu precisava, é tudo. Eu falei: gente, achei. O corpo passa a ser uma referência. Eu gosto de falar que o corpo é o palco do sentir. Gênesis diz assim: tudo que acontece de significativo na nossa vida é sentido no corpo. A gente aqui não está acostumado a prestar atenção. A maioria dos terapeutas, das terapias, não estão acostumadas a prestar atenção, a considerar essa dimensão corporal como algo, como parte da terapia, que precisa ser escutado. Por quê? Isso não é compreensível. Então, na prática, como é que isso funciona? Estou lembrando aqui de um exemplo da aula de ontem, e a gente teve essa parte prática, onde então eu trouxe esse momento e convidei o pessoal, se perceba, olha o que está acontecendo com você nesse momento. A gente tem 2 caminhos principais, mas a focalização ela pode ser usada em vários contextos, para trabalho com a arte, para trabalho com a espiritualidade, tudo aquilo que pode nos ajudar a aprofundar a nossa experiência sentida. Aqui nós estamos lidando na dimensão terapêutica. Então, eu convidei a perceber, tem 2 vias principais. Ou eu já tenho uma questão, por exemplo, eu estou aqui falando, uma pessoa que está falando do marido dela. Meu marido está muito difícil, aliás, era um namorado. Ela falando do namorado, está muito difícil, e aconteceu isso, e eu tô puta, não queria estar dando tanta importância para ele, eu já queria ter força para terminar, e eu não consigo. E ela estava ali, no fundo, ela estava esperando de mim apoio, força para poder terminar. Eu falei: olha, eu estou vendo que você isso tudo está muito inflamado, que você está muito irritada, e eu vou te convidar a perceber essa irritação no seu corpo. Perceba. Então ela começou a perceber. E ao perceber, o que ela viu? O peito apertado. Essa sensação de peito apertado, ela não estava sendo considerada ali na hora de falar. As pessoas ficam ali contando histórias. O nosso trabalho é conseguir, às vezes, parar para trazer. Quem tem participado do Evangelho Sentido, eu tenho ofertado essa prática ali toda terça-feira de manhã, que é um momento, às vezes pequeno, que eu tenho, já é suficiente para ajudar a pessoa a mudar esse foco do intelectual, do racional, para o sentido, para o corporal, para o experiencial. Então, quando a gente trouxe o olhar dela para essa dor no peito, o que ela encontrou? Estava totalmente em desacordo com o que ela estava pensando que era o ideal para ela se fortalecer. Ela pensou que o ideal para ela se fortalecer era ela ter mais raiva para ficar mais forte e terminar com ele.
Mas o que ela percebeu ali, naquela dor no peito, que a gente parou um pouco para escutar, devagar, com cuidado, gente, é de uma gentileza nessa escuta. Então é com muito cuidado, esse cuidado de Rogers, ele fala, eu continuei, é essa a base. Então, nesse cuidado de escuta, o que ela viu, que dentro dela não era a vontade de terminar. No fundo ali, o que ela reconheceu era o tanto que ela estava conectada com ele. E estranhamente, o tanto que ela estava se sentindo culpada por aquela situação. Na superfície, ela estava com raiva. Mas quando a gente foi um pouco mais fundo, ela viu que tinha inclusive uma culpa. E ela falou, não acredito que eu estou sentindo isso. Eu não acredito, eu não devia estar sentindo isso. Aí ela começou a brigar com o que ela estava sentindo. Aí é nosso trabalho, trabalhar com essa resistência, né? Ajudar ela a acolher aquilo que surge. E quando ela acolheu, eu falei, olha, eu sei que você parece estranho, você não queria estar sentindo isso, você não está vendo sentido em sentir isso, mas você está sentindo isso. Veja se é possível. Só acolher isso agora. Aí quando ela deu um passo nessa abertura para acolher, porque quando não é possível, nós não avançamos, a resistência trava tudo, né? O que o guia falou, toda concepção rígida, ela trava o processo de mudança. Então quando eu me enrijeço e falo, não admito sentir isso, trava tudo, puxo o freio de mão e aí a mudança não pode acontecer. Mas nesse caso, com jeitinho, olha, eu sei, a gente vamos com calma, e assim a gente aceitou. É verdade, eu não queria sentir, não entendo esse sentimento, mas eu estou sentindo. E quando então isso foi aceito, na hora, um alívio, ela falou, olha, você acredita que eu estou em paz? Você acredita que agora eu estou mais calma? Eu achei que eu explodi, agora eu estou calma, eu não estou acreditando. Então essa é a beleza desse trabalho. Ele nos traz a ideia de que a gente fica muito preso, que eu só vou ter calma se eu conseguir resolver uma situação. Seja de ganhar mais dinheiro, seja de terminar com esse, ou seja de conseguir aquela pessoa. Quando eu conseguir, aí eu vou ter calma, aí eu vou ter paz, aí eu vou estar feliz. Então a gente vincula, e a maioria dos clientes vinculam, a sua melhora a resolver alguma coisa. E o que o Gendley nos ensina na prática é um trabalho muito prático. Tudo que não é prático eu acabo deixando de lado. Todo trabalho que fica muito teórico, né, é prático, é sentido, é direto, é um contato direto. Então, nesse momento que esse contato acontece, na mesma hora há um alívio. Então, independente da situação ter sido resolvida, ou seja, ela continua com o problema do namorado que ainda está pendente aí se vai dar certo, se vai continuar, se não vai. Esse problema não foi resolvido. Ele continua com alguns comportamentos que são... Mas ela está, nesse momento, mais em paz. Porque ela acolheu aquilo que estava criando conflito e confusão. E não há como fazer isso só racionalmente, só entendendo. Não, isso tudo eu já entendi. Mas não muda. Quantas pessoas que a gente vê que elas já entenderam tudo. Eu já entendi tudo isso, mas eu ainda sinto. Então, aprender a acolher a nossa experiência sentida é uma habilidade, gente. E é simples, mas não é por isso que é fácil. Mas por que não é fácil? Porque nós não estamos acostumados, a gente fica muito racional, né? Nós temos toda uma cultura muito racional, todos os estímulos racionais, defesas, resistências. É isso da outra palestra. O que nos impede de estar fazendo esse contato sentido? A gente até já fez, mas não vamos cansar de fazer, porque por mais que a gente fale, eu falando, ou por mais que eu escute, por mais que eu leia, por mais que eu estude, isso não significa que eu assimilei plenamente, ou seja, que eu estou o tempo inteiro disponível para sentir tudo o que surge no meu campo experiencial, na minha vida. Então sempre surge algo novo, mas sempre também surge uma resistência,
uma dificuldade, e como trabalhar isso faz parte desse manejo terapêutico. Não é uma técnica, mas é um cuidado. É a gente aprender a desenvolver esse olhar de gentileza, esse olhar de compaixão, esse olhar de não julgamento para a nossa experiência. Então o Gendlin fala assim: quando uma verdadeira mudança ocorrer em si mesmo, surgirá uma sensação física. Essa é a chave do trabalho dele. Gente, vocês não fazem ideia o quanto que isso é precioso para a psicologia. Nós passamos a ter uma referência concreta, corporal, do processo de mudança. Porque até então a gente não tinha essa clareza, ficava muito abstrato, a gente tinha que esperar para ver, né, o retorno. E às vezes a pessoa tinha ali, aqui é na hora. Quando uma mudança acontece, na hora, essa sensação do peito, na hora ela se dissolveu. Um outro caminho é que, nesse caso, ela estava falando de uma história e eu fui checar com ela qual era a experiência corporal daquela história. Um outro caminho é quando, ontem, que eu estava começando a contar com o grupo de estudo, a gente estava na parte prática e eu falei: olha, ninguém precisa contar história nenhuma, só perceba como que vocês estão. Perceba como que vocês estão me escutando agora nessa palestra, perceba seu corpo, perceba qual a sensação, eu também estou percebendo qual a minha sensação de estar falando aqui com vocês hoje. E vai incluindo, veja se tem alguma tensão, veja se tem algum peso no corpo, né? Se tem algum aperto, né? Se eu estou... A sensação corporal, não é o que eu penso sobre o que eu estou ouvindo, mas o que eu estou sentindo agora. Ao escutar, ao estar aqui, dá um calor, eu estou com frio na barriga. Essas sensações, elas são percebidas. Mas às vezes eu não tenho a menor ideia do que é isso. E a pessoa percebeu então, nossa, eu estou com o ombro todo travado. Mas ela não tinha ideia do que era aquilo. Então a gente vai com esse cuidado, né, investigando, explorando essa dimensão corporal, essa dimensão. Então, aos poucos, com esse cuidado, com esse processo, com esse passo a passo, dali, porque se vem da cabeça, interpretando aquilo, não vai gerar nenhuma mudança. Mas quando vem dali, desse lugar vivo, quando esse contato sentido, e dali surge uma palavra para simbolizar essa experiência sentida, aí sim nós temos uma mudança. Então ela disse: eu estou me sentindo pressionada. A gente ficou mais um pouco e ela disse: eu estou me pressionando a ter que ser produtiva nessa quarentena, a ter que fazer todos os cursos, a ter que aproveitar, a ter que ser produtiva. Quando ela percebeu como que ela estava se forçando, ou seja, ela não estava vendo que ela estava se forçando. Mas o corpo, gente, ele é honesto. O corpo, ele não... A gente se engana, mas o corpo não. Ele tem uma honestidade absurda. E ele estava falando através da dor no pescoço, ele estava falando: eu não estou aguentando essa pressão que você está criando para nós. Quando ela escutou isso, quando ela compreendeu isso, um alívio. Eu não acredito que soltou, estava doendo demais. Soltou, liberou. Essa compreensão parece uma mágica, mas é profundamente transformador a capacidade da gente compreender o que a gente está sentindo. Então, aqui, o que o Gendlin descobriu é que todas as sensações corporais, elas têm um significado implícito. Ou seja, essa sensação, ela não é qualquer coisa, não. Ela tem uma história, ela tem uma experiência que está ali se comunicando. Qual? Nós vamos ter que parar para escutar. E esse trabalho de parar para escutar, o Gendlin fala, isso não precisa ser um trabalho, mas é um tempo amistoso que a gente passa conosco. Nesse tempo amistoso, né? Nesse trabalho descontraído de nos escutar,
surge ali uma revelação. Eu não tinha como saber aquilo só racionalmente. É no contato sentido que algo se revela. O exemplo clássico que ele dá, né, nesse livro é a sensação que a maioria de nós já teve de, por exemplo, sair de casa e ter uma sensação assim, esqueci alguma coisa. O que foi que eu esqueci? Eu estou com a sensação que eu esqueci alguma coisa. Então, eu sei, o corpo sabe que esqueceu. Eu tenho essa impressão, que o Jung chamou, isso é o Feldsense, é um senso, uma percepção sentida, não tem racionalidade, eu não sei o que, mas eu tenho esse implícito, essa sensação, ela está presente, mas eu sei, tem alguma coisa. Mas será que é a chave? Não, a chave está aqui. Aí eu fico me perguntando, e nessa pergunta, então, nós estamos procurando, mas eu não sei onde nem procurar, porque eu não sei. Eu só estou com uma sensação estranha que eu esqueci. Mas chega uma hora que eu falo, era o livro que eu tinha que levar para entregar para fulano, que a gente tinha combinado de eu entregar ou emprestar. Esqueci. Nessa hora que eu descubro o que era, o que acontece, mesmo que eu continue com o problema de não ter levado o livro, nessa hora que eu compreendo que era isso, que aqui essa sabedoria interna estava me comunicando, quando eu compreendo, já vem um alívio. Essa sabedoria, ela é divina, ela pode comunicar muitas coisas conosco. Então a focalização foi utilizada para o desenvolvimento da criatividade na escrita, na criatividade do aprendizado com língua estrangeira, na criatividade do desenvolvimento artístico. Eu estou utilizando agora no desenvolvimento espiritual, cansei de caminhos espirituais que são intelectuais, que falam um monte de coisa, gente, que só fica aqui na cabeça, que a gente acha bonito, mas não toca o coração. Uma vez o Padre Fábio, eu achei que eles iam cuspir o Padre Fábio da igreja. Achei, mas eles não cuspiram. O Padre Fábio foi muito esperto, não sei o que ele já fez ali, que ele conseguiu, se manteve. Tenho maior admiração por ele, né? E até por ele ser um padre que parece gente. É um padre humano. Eu falei, gente, eu via muito padre que não parecia humano, né? Vejo muito espírita que não parece humano, parece um robô, né? aquela forma. E gente que decora as palestras, que sabe citar o guia de cor. Gente, nós precisamos de ser mais gente, mais humano. E o Padre Fábio falou assim, um dia eu vi ele inflamado, há muitos anos, falando, olha, se você está indo na missa, e a missa não te transforma, não vai mais não. Vai para casa. Não precisa ir. Só vá para a missa se você estiver ali aberto para ser transformado. Acontece que as pessoas às vezes não sabem como que eu me abro. Eu quero a transformação. E falou que está conectando, eu vou tirar, vou pôr no 4G, ver se melhora. Eu quero a transformação terapêutica, eu quero a transformação, mas eu não sei como. Eu quero melhorar, mas eu não sei como. E o Gendlin trouxe esse como, esse caminho de se referir aos sentimentos. Olha o que o Gendlin fala, que lindo. Somente o seu corpo sabe onde se encontram os seus problemas e as suas maiores dificuldades. A mente nos engana. Somente o corpo sabe. O que a gente não sabe é escutar esse corpo, é dar atenção, é incluir essas sensações. Eu lembro de um caso muito curioso, que às vezes acontece essas situações assim, da mãe querer que a filha faça terapia, mas a filha não quer fazer terapia. Mas a mãe fala, não, tá dando problema, tem que ir, conserta ela aqui para mim. E aí chegou a filha, mascando um chicletão, e aí, sua mãe, parece que a sua mãe quer muito que você esteja aqui comigo. O que você acha disso? O que você está pensando desse encontro? Aí ela falou assim, é minha mãe que quer. Eu não vejo motivo nenhum para me estar aqui.
Falei, você não vê nenhum motivo? E eu sabia de algumas coisas que a mãe me falou, que eles tinham brigas terríveis, quebrava a casa, era um trem, não era uma briguinha ou discussão, quebrava os trem, gritaria, um inferno. Eu falei, então você não vê realmente nenhum motivo para estar aqui? Não, a minha mãe, mascando o chicletão. Eu falei assim, tá bom, eu acho que a gente talvez então não tenha motivo para continuar, a menina não era uma criança, mas eu vou só fazer um exercício com você. Vou pedir para você fechar os olhos e eu vou te perguntar, eu vou trazer uma afirmação e você me diz o que você sente quando eu digo isso para você. Aí eu trouxe essa afirmação para ela. Eu não tenho nenhuma dificuldade para ser tratada. Quando ela ouviu isso, ela começou a disparar uma crise de riso. E ela começou a rir. E ela olhava para mim e falava, não sei porque que eu estou rindo. E ela começou a chorar de rir. Não sei porque que eu estou rindo. Ela não conseguia parar de rir. Ela riu muito tempo. E tentando parar de rir, o corpo rindo dela. A sabedoria corporal morrendo de rir. Da ideia que ela estava querendo acreditar que ela não precisava de ajuda, que ela não tinha problema nenhum a ser tratado. Mas mesmo assim ela não seguiu, não tinha abertura mesmo. Mas foi muito curioso como que ela mesma se debatia com aquilo que via vivo ali e incontrolável. Então, quando falo, gente, qual é o seu foco na terapia? Ele fala, o meu foco é naquilo que está vivo. Muitas vezes a gente traz para a terapia e para a nossa vida, nas nossas conversas, palavras mortas, palavras que não têm vida, que não fazem conexão sentida com nada. Né? Palestrantes que às vezes estão falando ali, vai dando um sono, a gente não entende por quê, porque ele está falando de um lugar mental. Né? Eu fico com raiva de mim quando eu não consigo falar de um lugar aqui vivo. E quando eu falo de um lugar vivo, não, dá vontade de ficar falando. Né? E eu sei que é muito melhor para alguém escutar. Então, ou seja, a focalização ela também pode ajudar a quem a bateria está fraca. Ixi, mas vamos lá, vai dar tempo. Vai dar tempo de não acabar a bateria. Tudo fica mais vivo quando eu estou em contato com a minha experiência sentida. Tudo fica mais vivo. Então, esse como fazer esse contato aqui é parte do trabalho, mas é sempre um caminho para o contato corporal, um caminho que inclui as nossas experiências sentidas e a partir daí tudo ganha vida. Tanto o trabalho terapêutico ganha profundidade, quanto qualquer outro trabalho que eu me propor com esse olhar experiencial. Então a gente está propondo um trabalho de lidar com o Evangelho de uma forma não intelectualizada, de uma forma sentida. Como? Eu vou dizer aqui as frases do Evangelho. Você não precisa pensar sobre elas, só perceba o que acontece no seu corpo quando eu leio. E depois a gente troca e conversa. E essa troca é que é maravilhosa, que às vezes a pessoa fala, olha, eu não sei o que é, mas está aqui, está preso, está um nó na garganta. E aí é que nessa conversa, né, é que a gente vai criando essa habilidade de estar dando outros passos para que a clareza venha do que é isso que eu estou sentindo. E quando essa clareza vem, eu tomo essa consciência, na hora, a mudança, será que a pessoa vai mudar? Não, ela já mudou. A gente não sabe como que essa mudança vai refletir na vida dela. Mas quando ela vem com esse bolo na garganta e compreende, e aquilo se solta, se descongela, e ela libera aquela carga energética que estava ali, uma mudança já aconteceu. Às vezes ela é suficiente para um padrão todo mudar. Igual uma pessoa falou, Mateus, uma amiga que chegou, Mateus, eu tinha a vida inteira, eu tinha dores aqui na face do rosto, na mandíbula, a vida inteira. Uma sessão que a gente fez, que você me ajudou a escutar isso, eu nunca tinha escutado de uma forma sentida e me dei conta da insegurança. Quando eu falo escutar, gente, não é entender, não é só perceber, é sentir.
Não adianta essa revisão diária só intelectual, ela não vai levar. Se a gente não tiver também abertura emocional em algum lugar. Não precisa ser ali na revisão, mas se não tivermos um espaço para esse contato, quando ela fez esse contato, então, e se deu conta que por trás daquela tensão, o que existia era uma insegurança enorme. E ela falou, chorou, 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 e aí começou a falar essa insegurança da minha história, da minha mãe, da minha família, não imaginei que estava ligado a isso. Aquilo liberou na hora. Há muitos casos que passam um tempo, volta, porque nós vamos em camadas. E cada dia nós vamos dando um passo a mais na compreensão desse problema e dessa dificuldade. Mas ali, nesse caso, uma soltou, ela falou, não tive, nunca mais. Eu tenho isso a vida inteira, sempre, acabou. Um encontro. E outros, nós vamos aos poucos, de novo, sinto isso, de novo, e cada vez mais nós vamos descongelando, porque às vezes são estruturas emocionais tão rígidas em relação àquele tema, que eu não posso ter a pretensão de um encontro resolver. Não existe mágica em lugar nenhum, em constelação familiar, em patchwork, em focalização, não existe milagre para nada. É um trabalho. O guia fala, eu adoro ele ouvir ele falar, é lento, gente, é lento. Desconfie de todos esses milagres, que logo ali depois volta. O Freud mesmo descobriu ali, tinha hipnose, parecia mudar, passava um tempo, aparecia o sintoma deslocado em outro campo. Então, é um processo que a gente vai tendo paciência, mas como ela já devia ter trabalhado em alguma medida ao longo da vida dela, ali bastou um encontro. Ali bastou. Então, focalização é um jeito de nos escutar. É um jeito de nos escutarmos, de aprofundar na nossa experiência sentida. Para mim isso é um tesouro que eu compartilho com vocês. O meu olhar para a dimensão espiritual passou a ser outro, passou a ser experiencial. Eu estou trabalhando isso agora no falar, para falar a partir desse lugar e não a partir de cá. Tudo isso é um trabalho de trazer vida para tudo que você faz. E vida é sentimento. Vida é esse contato sentido. Sem esse contato sentido, a vida vai ficando robótica. Nós vamos ficando anestesiados, cumprindo padrões. E de repente nós estamos vivendo um tédio, um vazio. E seja abertura para sentir as dores, as dificuldades, ou também a abertura para sentir o amor. Eu estou numa gratidão desse curso. Eu fiquei tempo, eu já ia fazer uma formação lá na Bahia, e aí a pandemia chegou, estava tudo certo com a Aline, vamos. A pandemia chegou, recuei, fiquei. Eu falei, gente, vamos fazer do jeito que der, vamos fazer aqui, vamos fazer no virtual. Fiz. Quando eu fiz, veio. E o pessoal foi gostando, algumas pessoas já começaram a vir, uma alegria, uma gratidão, de estar fazendo, oferecendo o que eu amo, que não é só o fazer na clínica, mas o ensinar isso faz parte de algo que me realiza muito. Então eu fui. Aquilo ali, teve um momento durante o dia, o curso, que o meu coração estava apertado, eu não entendia porquê. Eu parei para escutar, quando eu fui ver, era um sentimento de gratidão, um monte de gente me agradecendo, me parabenizando, amigos queridos me dando força, porque é um momento de novo, Aquilo, quando eu escutei a gratidão, eu estou grato, é gratidão, eu chorei e aquilo na hora eu me acalmei. Então, o desconforto que dá não é só das dores que a gente não escuta, é também dos amores que a gente não escuta, da gratidão que a gente não escuta, da alegria que a gente não se permite viver. Tudo isso que fica preso congestiona a vida. Então que a gente possa se abrir cada vez mais plenamente para deixar que essa vida flua e nos conduza nas maiores realizações que a gente puder ter, aonde a gente estiver sendo chamado a servir e a viver. Beijo para todos. O Instagram já vai tirar a gente, vou ativar aqui um pouquinho. Uma boa noite, até semana que vem.